Gente, o Hamilton começou uma série bacana, falando sobre o Evangelho, dia a dia, contemporaneidade e tudo mais. E alguns sabem aqui, eu sou um estudante ainda, estou tentando aprender, fazendo a minha terceira faculdade. E agora eu estou fazendo psicologia, tentando aprender, ver se sai alguma coisa, né? As duas primeiras estão lá na parede, ou nem na parede estão, mas estão. E é um curso que eu tenho me identificado bastante. Porém, eu tenho enfrentado algumas polêmicas em sala de aula, assim, que às vezes saem umas faíscas assim, que eu tenho que ficar quieto, porque senão eu tomo um 0. Aliás, eu tomei um menos meio ponto já na sexta-feira por ter desafiado a professora. Mas, enfim, problema meu. E vamos bater um papo hoje, vamos falar um pouco sobre isso. Não vai ser uma aula de psicologia, não se preocupe, não vai ser uma terapia em grupo, nada disso. Mas algumas coisas que vêm na minha mente, na minha cabeça, e vai girando assim. E nada melhor do que buscar dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, resposta para coisas que a gente às vezes não entende e não compreende muito. Eu vou ler um texto e depois vou colocar 2 frases e vou explicar o porquê logo após o vídeo que o Rafa vai soltar. Desistindo de procurar por Deus a criação e coisas como esta, busques por Ele dentro de ti e aprendas quem é que agrega em si absolutamente todas as coisas dentro de ti. E digas, meu Deus, minha mente, minha compreensão, minha alma, meu corpo, e aprendas de onde vem a tristeza, a alegria, o amor, o ódio, a vivacidade involuntária, a sonolência involuntária, a raiva involuntária e a afeição involuntária. E se tu investigares corretamente estes pontos, o descobrirás a unidade e pluralidade em ti mesmo, de acordo com aquela partícula, e saberás que ele encontra conexão, como sendo tu mesmo. Agora eu vou ler outras 2 frases e depois vou falar dos autores. Frase de Jung. Querendo ou não, Deus está presente. Ou ainda, a sua outra frase também célebre. Eu não acredito em Deus, eu sei que Ele existe. A terceira frase. Nunca será possível reduzir o Ser Supremo a uma hipótese científica. A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo reconfiguram todas as coisas, trazendo esperança, vida e sentido a todas as áreas da cultura humana. Mesmo assim, muitos não conseguem ver como nossa fé molda boa parte da vida e experiência cotidiana. Onde está Jesus entre um domingo e outro? Quais os propósitos de Deus para nós? O que significa ser criado à imagem de Deus? Como vivemos no mundo, mas não somos do mundo? A falta de respostas conclusivas de tais questões demonstra que é preciso reconfigurar o entendimento a respeito da nossa vida em Jesus Cristo. Por isso, pensaremos juntos a nossa própria história e encontraremos nosso lugar na maior de todas as histórias, a história bíblica, onde Deus se revela completamente a nós. O primeiro texto que eu li para vocês, um texto um pouco longo, depois eu posso pedir até para colocar no WhatsApp, é de um monge. Um monge é uma pessoa, um homem que se recolhe, que tira parte da sua vida para buscar ali uma espiritualidade, uma religiosidade. Então, ele contou ali uma história, ele escreveu um texto muito interessante. A segunda frase que eu li é de um psicanalista, Jung, onde ele fala que é impossível dizer que Deus não existe, mesmo ele não acreditando. E, por último, o Einstein, um cientista, que fala que não dá para colocar, vamos dizer em palavras simples, no papel, Deus. Não dá para decifrar Deus. Tem uma outra história também, depois eu falo quem viveu essa história, de uma pessoa que morava numa casa pastoral, numa igreja, e ele tinha um irmão, e o seu irmão morre, e depois de um tempo o seu pai pastor também morre. E esse jovem
vira e fala: Deus não existe. Quem disse essa frase foi Nietzsche. E muitas vezes as pessoas pegam o livro e falam: Nietzsche fala que Deus não existe porque ele é ateu. Nietzsche falou aquilo porque ele sofreu 2 perdas ou muitas perdas, e essas 2 muito significantes. E qualquer ser humano, num momento de aflição, de dor, de angústia, de dúvida, poderia falar isso tranquilamente, que Deus não existe, porque a perda e a tristeza do seu coração naquele momento estavam muito, muito, muito grandes. Hoje nós vamos ler um pouco a Bíblia, que faz tempo que a gente não faz isso, a gente vai perdendo, às vezes, esse costume. Eu não trouxe a minha. Eu trouxe a minha aqui, você trouxe a sua aí, no seu smartphone, na sua Bíblia em si, ou no telão. Mas vamos num livro bem conhecido e pouco acessado. Abra lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, o primeiro dia. Senhor, que neste momento o Senhor possa falar aos nossos corações, guiar as nossas mentes, o nosso entendimento, o nosso intelecto. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade aqui na comunidade, nestes minutos que nós vamos tentar refletir a Sua palavra, mas isso só é possível se o Senhor assim nos ajudar, se o Senhor assim nos ensinar, se o Senhor assim nos capacitar a entender aquilo que o Senhor escreveu e deixou registrado como história e como verdade sobre as nossas vidas. Que não seja mais eu, mas seja o Senhor falando a todos os ouvidos aqui, inclusive ao meu ouvido. E que as minhas palavras pessoais não surtam efeito algum, mas que as palavras que o Senhor possa colocar em nossos corações nessa noite, estas sim surtam efeito, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Criação. Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas. Todas as coisas que nós conhecemos, todas as coisas que nós aprendemos, todas as coisas que nós iremos aprender, Deus as criou. Mas foi fulano que inventou, mas foi cicrano que descobriu, mas foi Deus que fez. Ele é o autor de toda a obra que nós conhecemos. Ele é o autor da vida, o autor do mundo, o autor de todos os universos, multiversos, seja o que você pense ou imaginar, Deus é autor de todas as coisas. Ele deu forma a todas as coisas. Se hoje nós entendemos que algo é grande, pequeno, quadrado, redondo, triangular, pequeno, baixo, pesado, leve, foi Deus que fez. Tem senso e inteligência em tudo que Deus fez. Se nós começarmos a olhar a criação de Deus com um pouco mais de cuidado, um médico, um dentista, um profissional da área da saúde, quando começa ali a estudar o corpo humano, ele fica maravilhado porque ele fala: meu Deus do céu, como que tudo é perfeito, como que tudo é interligado, como que tudo aqui é conectado. Se um falhar, o outro pode não ser muito bem, mas de repente já existe uma saída para essa mesma falha. Tudo é perfeito na criação de Deus. Deus deu origem a todas as espécies vivas que nós possamos conhecer ou imaginar. Ele é o marco zero de todas as coisas.
Todas as coisas existem em Deus. Todas as coisas existem por Deus. Essa semana, ou a semana passada, não sei se vocês viram, ou tiveram a oportunidade de ver ou ouvir, o pastor Caio Fábio veio na rádio Jovem Pan, no programa Pânico. Não combina muito um pastor num programa Pânico. Eu sei, eu não ouvi o programa, mas você está ali na internet, pá, veio um teaserzinho. Eu falei, eu vou ouvir, sei lá, eu estava curioso para saber o que ele disse lá no programa. E uma das perguntas, a pergunta mais óbvia, quando você vai conversar com alguém que não é cristão, a primeira pergunta que te fazem é: Deus existe mesmo? E nós, cada um de nós, temos uma resposta diferente para dar, mas no final, tudo vai sim, Deus existe. E eu achei muito interessante a resposta do Caio Fábio, porque ele falou assim, não, Deus não existe. E todo mundo, como assim? Deus não existe? Não, Deus não existe. Se o ouvinte aí falou que ele acredita que Deus não existe, eu concordo com ele, Deus não existe. Porque se Deus existisse, nós seríamos capazes de entendê-lo completamente. Se Deus existisse, nós seríamos capazes de limitá-lo em algumas coisas. Se Deus existisse, nós seríamos capazes de, como Einstein falou, decifrar a Deus, fazer uma equação perfeita que o resultado fosse Deus. Se Deus existisse, muitas coisas que hoje a gente simplesmente não entende, a gente fala, é Deus que fez, então eu vou lá perguntar para ele, vou entender essas coisas. É uma grande confusão na cabeça de uma pessoa, tentando entender a Deus, se não for pelo caminho da fé. A única maneira de nós entendermos a Deus é pelo caminho da fé. E a continuação da resposta do pastor Caio Fábio foi, Deus não existe. Nós é que existimos nele. Todas as coisas existem nele. Se Deus deixasse de existir, como ele não existe, todas as coisas deixariam de existir. Mas porque ele não existe, ele é, nós existimos sobre ele. Resumindo, a resposta dele foi, aquilo que existe pode acabar. Aquilo que é não tem começo, não tem meio e não tem fim. Esse é o Deus da criação que nós buscamos, que nós nos convertemos, que nós conhecemos e que todos os dias está presente nas nossas vidas. E eu estava falando para vocês no início as situações que nos ocorrem durante o dia. E nas últimas aulas, uma grande discussão sobre realidades, sobre o que existe e o que não existe, sobre se a verdade que um fala é a verdade absoluta ou não é. Aquela grande filosofia, discussão de sala de aula, não, eu acho isso, eu acho aquilo outro, eu acho mais aquilo, eu acho aquilo outro. Foi até engraçado, alguns de vocês já podem ter se deparado com isso, eu confesso que foi a minha primeira vez. A professora falou, faça um desafio para vocês, coloquem no Google aí, uma simples pergunta, veja se existe cor. E lá no Google tem um monte de teórico dizendo que cor não existe, que é mais um reflexo da luz, etc, tal. E eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus do céu, estou ficando maluco. Eu nunca coloquei em questão esse tipo de coisa, porque se diz que é azul, se diz que é vermelho, porque simplesmente eu acredito naquilo que Deus fez. E se Ele deu a capacidade e a inteligência para algum homem, ir lá e falar, determine que isso é azul, é a pura vontade de Deus, é azul. Se Ele determine que isso é alto, é baixo, este é o nome que vai ser usado, ora, foi Deus que quis. Por que eu vou começar agora numa discussão muito grande, será que está certo, será que está errado, será que não sei o quê? E antes que eu abrisse a minha boca ali e criasse aquela confusão tão grande, na hora me veio esse versículo de Gênesis à mente. E no meio da aula, eu peguei o celular, fui lá e li, falei, é isso mesmo. Deus fez todas as coisas. Legal, eu vou responder na prova aquilo que é preciso responder. Cor não existe? Não, claro que não. Quem disse que existe? Dá meu ponto aí que eu preciso passar de ano. Mas dentro do meu coração eu sei muito bem. Independente se é ou não é, eu sei que Deus fez todas as coisas. Eu sei que Deus
é o Senhor e o autor de todas as coisas. Outra situação que nós vivemos nos dias de hoje, estava falando com a Helena, minha esposa, em casa, e a gente batendo um papo sobre isso. Eu falei, esse tipo de questionamento, muitas vezes a gente não ouve na igreja, mas sabe que está no coração das pessoas em determinado momento. Acho que o Nietzsche passou essa dúvida na sua vida quando ele teve aquela perda. Às vezes a gente pergunta, né? Quem eu sou? Quem eu sou? Poxa vida, sou filho da minha mãe, filho do meu pai, sobrinho do meu tio, irmão do meu irmão. Mas quem que eu sou de verdade? Quem sou eu? Que espécie sou eu? Sei lá. Às vezes eu sei que pode vir dúvidas simples como essa, em alguns momentos de grande ansiedade, nervosismo, sentimentos embaralhados na nossa mente, e essa pergunta pode vir, quem sou eu? Eu falei, poxa vida, eu vou buscar na Bíblia também, ver se tem a resposta para quem sou eu. E foi fácil, porque eu continuei lendo o livro de Gênesis. E lá em Gênesis 1, 27 diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A resposta é muito simples. Quem eu sou? Imagem e semelhança de Deus. Não importa se é homem, não importa se é mulher. Nós somos imagem e criação do Senhor. Achei uma outra resposta nesse versículo para uma dúvida que paira até nos dias de hoje na nossa sociedade. Quem é maior, o homem ou a mulher? Quem tem que ter mais autoridade, o homem ou a mulher? Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Não há diferença alguma entre homem e mulher, somos todos imagem e semelhança de Deus. Segunda pergunta que às vezes pode vir na nossa mente, na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Bom, se eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer aqui neste mundo? Por que Deus me colocou aqui? Foi mais fácil ainda, porque eu li o próximo versículo de Gênesis. E Deus os abençoou e lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Dá até uma frustração, né? Poxa vida, um livro que a gente às vezes pega tão pouco. O início de um livro que, poxa, eu leio a Bíblia bastante, mas eu vou lá, às vezes, sei lá, no Profeta Maior, no Menor, no Novo Testamento. Mas em Gênesis tem uma riqueza tão grande que, vou falar por mim, já li a Bíblia algumas vezes, às vezes eu simplesmente li, às vezes simplesmente olhei a letra ali, e no meu cérebro se formaram as palavras, mas não entendia. Quanta riqueza tem no livro de Gênesis. Quanta resposta para tantas perguntas que a gente vive hoje está lá em Gênesis. Ora, se tem quem eu sou, para onde eu vou, falta a terceira pergunta clássica. Para onde eu vou? Para onde eu devo ir? Aí demorou um pouquinho mais, né? Foi lá em Gênesis 2. Também achei uma resposta maravilhosa. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, em primeiro lugar, se eu sou imagem e semelhança de Deus, se eu fui feito para cuidar de toda a obra maravilhosa que Deus fez, o que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Descansar nele todos os dias. Ah, mas aí é muito fácil. Você está dizendo algo tão óbvio, mas no dia a dia, isso é a maior luta que nós temos, eu sei. Eu não quero que você entenda essa reunião como uma reunião utópica, que tudo que eu estou falando é impossível de se alcançar. Mas que você entenda que isso é algo tão simples, que às vezes é difícil de entender. Nós, seres humanos, e a nossa mente, muitas vezes,
Ela não gosta de coisa fácil. Ela quer uma coisa difícil. Nós queremos desafios. O que eu tenho que fazer isso aqui? É muito simples. Descansa no Senhor. Toda a obra foi Ele que fez. Tudo que nós conhecemos e não conhecemos foi Ele que já fez. O iPhone novo que vai sair, Deus já fez. Mentira, foi a Apple. Não, foi Deus. Como? Ele deu a inteligência ao homem para fazer. Toda e qualquer situação que surgir, Deus fez. Deus conhece. Só que a gente tem vivido nesses dias, principalmente nestes dias, situações assim que nos levam a uma grande separação do Senhor. Sabe quando você... Sabe aquela equação do primeiro grau, lá da 7ª ou 8ª série, aquela continha difícil de matemática? Que quando a gente fazia lá já era difícil para chuchu. E aí você fica anos e anos sem estudar. E aí você volta à faculdade e o professor, você já tem os seus 21, 22 anos, assim, né? Em dobro. E aí o professor fala naquela sala de aula com um monte de aluno recém-saído do 2º grau. Vamos relembrar aqui a equação de primeiro e segundo grau. Vocês fizeram alguns 2, 3 anos atrás, está bem facinho na mente de vocês. E aí você olha para a lousa e fala, meu Deus, o que é a equação de primeiro e segundo grau? Eu não lembro. Eu me esqueci. Eu não lembro mais fazer isso. Não, mas é tão simples então, professor. Só que já fazem mais de uns 20 e poucos anos, né, que eu vim lá do colegial. O pessoal está fresquinho, está aí 1 ano, no máximo 2, que fez um cursinho, pai, não deu certo, veio parar aqui na FIG igual a mim, mas tudo bem, mas eles estão lembrando, mas eu já... Volta no começo, vamos começar lá na tabuada, dá uma chance. Eu falo isso, gente, porque eu passei isso na pele. Eu estava fazendo um curso de administração e a aula começava às 7 da manhã. E eu pensava que a aula começava às 7h30 da manhã. Então, todo dia eu chegava às 7h30 da manhã. E a lousa estava lotada já de exercício. Eu falava, puxa vida, esse pessoal aqui é muito rápido. Era uma sala de engenharia e eu era administração, então, para compensar, me colocaram nessa sala. E eu não entendia bolufas. Enquanto eu estava procurando a calculadora, o pessoal já estava com o resultado na mão. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou perdido. E eu cheguei no professor e falei, professor, me ajuda, né? Porque eu não estou entendendo nada. Ele falou, também você chega atrasado todo dia? Eu falei, mas a aula não começa às 7h30? Não, começa às 7. Eu falei, bom, beleza, já não tem como pedir desculpa sobre isso. Mas me ajuda, porque eu sou um aluno de administração e você fala uma linguagem de engenharia que eu não entendo um número, uma letra e um sinal sequer. Aí ele teve que pegar na minha mão, senta aqui bonitinho. Olha, isso é assim, até que a mente começou a lembrar, veio. Ah, legal, entendi. Preciso de 7 para passar na prova, passei, legal. Mas foi uma luta, foi um desafio. Agora, se um simples afastamento de uma lembrança, de um exercício, de algo que você fazia, já cria um hiato, cria assim uma separação muito grande. Pensa em se separar de Deus, então. Mateus 24, depois eu quero que você leia esse capítulo inteiro, claro, quero não, se você puder ler na sua casa, o capítulo inteiro de Mateus. Mas vamos ver Mateus 24, 10, 12. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Lendo hoje o capítulo inteiro de Mateus 24, é algo que a gente acaba esquecendo. E esse capítulo ele é muito importante. E esse capítulo, Jesus, ele está naqueles dias que você chega na igreja e vai para casa e fala, mano, hoje o pastor pegou pesado, porque só foi chicoteada. E Jesus separou esse capítulo aqui enquanto ele falava. Eu acho que a mente das pessoas, dos discípulos ali, estavam dizendo assim, cara, é estreita a porta. O negócio é louco, mas vamos embora, porque se Jesus está aí é porque a coisa é boa. Nos dias de hoje, a gente tem vivido, dentro da nossa sociedade corporativa, correria,
agenda lotada, muitas coisas para fazer. As pessoas, quando acham um momento livre, ao invés de descansar, arrumam uma outra tarefa, um outro trabalho, uma outra atividade. A gente vai acumulando situações, acumulando compromissos. A gente não consegue parar para descansar, parar para refletir. É uma coisa em cima da outra, uma loucura muito grande. Eu estava lendo uma matéria esses dias, e acho que alguns de vocês devem ter lido já, que no Japão se paga hoje por abraço. Alguém leu isso? Alguém leu? Pelo amor de Deus. Oh, valeu, Marcelo. Obrigado, Tati. Quando eu li isso, eu fiquei desesperado, porque eu falei, gente, se paga por abraço. 1 hora, meia hora. Eu li uma outra matéria também de um grupo de terapeutas que mudaram para a Austrália, e a terapia deles também é uma terapia de abraço. Porque as pessoas estão vivendo hoje cada dia mais isoladas umas das outras, cada dia mais afastadas umas das outras, que elas são obrigadas a pagar por um simples abraço. Por que isso? Porque não tem mais quem a abrace de verdade, porque não tem mais amizade, porque não tem mais proximidade, porque não tem mais comunhão. Algumas semanas atrás que eu estive aqui, não lembro quando, eu sempre acabo falando sobre isso, mas nos dias de hoje a gente se afasta muito uns dos outros. A gente vive uma vida assim, tão louca, tão demasiadamente corrida, que a gente não tem tempo mais para desfrutar do bom convívio um com o outro, de irmão de sangue, de irmão de igreja, de irmão de vida, de família, seja o que for. E aí quando você lê uma matéria dessa assim no Japão, você fala, puxa vida, caramba, o Japão está pagando por abraço. Sabe o que me preocupou demais lendo aquela matéria? É que tudo que acontece no Japão, depois de alguns anos, vem para o Brasil. Se a tecnologia que tem lá, depois de 5 ou 10 anos, chega aqui, essa frieza no coração, esse afastamento, essa loucura, essa correria, vai chegar aqui algum dia também. Nós vivemos uma evolução muito rápida, e eu tenho que tomar cuidado para falar sobre isso, porque eu trabalho com tecnologia. Hoje a tecnologia traz o pão, me ajuda a pagar as contas, mas a tecnologia também, se a gente não tomar cuidado, ela te afasta do mundo assim, completamente, te cria uma realidade, sei lá do quê. Eu me lembro, sei lá, há 5, 10 anos atrás, de quanto era difícil você ter uma notícia rápida, porque nós não tínhamos uma internet tão rápida como hoje. Hoje, em menos de 1 hora, tudo muda, tudo se altera. É um bombardeamento de notícias, de informações, tudo vai chegando, é aquela loucura. Eu sou pai já de adolescentes, quase adultos. Sei quem são aqueles que são pai de crianças pequenas hoje, de 4, 5 anos. Eu sei o quanto a gente tem sofrido, porque os valores que nós trouxemos dos nossos pais, dos nossos avós, hoje eles se perderam muito, hoje eles nem têm mais tanto valor assim, propriamente dito. A mudança é muito rápida. Então o que nós vamos fazer? Vamos parar? Não tem como parar. A gente tem que se adaptar a tudo isso, a gente tem que se adequar a tudo isso, mas a gente não pode se esquecer jamais de uma coisa: jamais se afastar daquilo que são os valores que Deus ensinou para cada um de nós. Cada um aqui tem uma origem cristã. Poucas pessoas se converteram aqui dentro da Casa da Rocha, poucas pessoas começaram a frequentar a primeira igreja evangélica dentro aqui da Casa da Rocha. Cada um de nós temos uma vida, uma história, um passado, e nesse passado nós sabemos o quanto Deus nos ensinou em muitas coisas. Nós precisamos trazer à lembrança aquilo que nos traz a esperança. A esperança dos dias de hoje é a mesma esperança de ontem, a mesma esperança de amanhã. É Deus. Eu estava também pensando, enquanto escrevia, conversando também, e fiquei com uma outra questão na mente, e queria que vocês pensassem também, se concordam comigo ou não, tudo bem. Mas essa individualidade, este afastamento das pessoas, essa busca insana por tantas coisas ao mesmo tempo, seja por um status, seja por isso ou por aquilo outro.
Eu lembro que uma vez o pastor Ziel lá no seminário falou que essa busca desenfreada é uma busca muito simples, mas que a gente não admite. É a busca por Deus. Porque o único que é capaz de saciar toda a nossa sede e necessidade é Deus. Se a gente pegar aqui no Novo Testamento, no livro de João, aquela mulher samaritana, quando ela vai ao poço de Jacó, e ela ia todos os dias ao poço de Jacó, com o seu balde, com o seu cântaro, com a sua vasilha, buscar água, porque ela tinha necessidade de levar água para sua casa. Todos nós temos necessidade de beber água, usar a água, e ela também tinha. Só que a dificuldade já era bem maior, porque não tinha água encanada, não tinha nada disso. E ela saía todos os dias para buscar água ali. E naquele dia ela viu um judeu sentado, ela já deve ter pensado, poxa vida, lá está um cara vai me atrapalhar, e eu estou lá, aquela coisa, aquela correria, os filhos correndo, a comida no fogo, o marido querendo tomar banho, e o judeu ainda puxa a conversa com ela. Ô, me dá um pouco dessa água. Não, essa água eu não posso te dar, essa água foi o nosso pai Jacó que cavou esse poço aqui. Não, essa água é muito preciosa. E Jesus fala para ela, se você me pedir água, a água que eu te der vai matar a sua sede. Naquele momento aquela mulher desmonta. Porque na verdade ela não tinha necessidade daquela água daquele poço. A sede dela era muito maior do que aquela água do poço. E nós buscamos e somos bombardeados diariamente, a todo momento, por uma busca desenfreada por tantas coisas, que no final nós chegamos como Salomão. Nossa, cheguei aonde eu queria chegar, mas agora eu vejo que tudo isso não vale nada. Foi vaidade. Eu vejo que tudo o que aconteceu, nossa, que busca maluca, que desgaste sobre-humano que eu fiz para não chegar a lugar nenhum. Ou para quando chegar naquele lugar se sentir frustrado. Eu vivi isso, acho que alguns de vocês não ouviram essa história, eu gosto de contar sobre mim mesmo, porque é legal rir de si mesmo, porque é a melhor cura que a gente pode fazer. Eu estava um dia, morava sozinho, TV ligada, aí passando alguns comerciais, eu falei assim, puxa vida, já sei que eu estou precisando na minha vida. Um videogame. Resolveu a minha situação. Nunca mais vou ficar assim, entediado. Não aguento mais assistir filme, não aguento mais não sei o quê. Vou comprar um videogame. Dia seguinte, peguei o carro, fui lá na 25 de março, parei o carro lá no Parque Dom Pedro, porque eu sou meio canguinha com estacionamento. Quem me conhece sabe disso. Andei cerca de meia hora, entrei na Galeria Pajé, fui em 2, 3 lojas. Quanto está o trem aí, filho? Ah, o PlayStation 4, sei o quê, R$ 1.800. Falei, meu Deus do céu. Parcela, faz crediário, faz consórcio. Não, à vista. Tá bom, dá o trem aí, filho. Levei o trem para casa. Aquela alegria de adolescente de 12 anos, né? Desembalei, rasguei. Primeiro estourei todo o plastiquinho bolha, né? Estourei bolha por bolha. Aí coloquei lá, liguei o videogame. Uau! Que imagem maravilhosa. Nossa, parece um filme. Joguei meia hora. Virou um DVD de luxo. Quando eu olhava para aquele negócio, eu falava assim, você me custou R$ 1.800. Quase uma hora de caminhada, meia hora para ir, meia hora para voltar. E agora você está aí só acumulando poeira e eu tenho que toda semana passar uma flanela em você. Pergunta para mim, cadê o videogame? Está com meus filhos lá jogado. Ah, mas você está sendo muito, sei lá, muito evasivo. Estou dizendo de mim. Estou dizendo que eu achei que aquilo seria a solução para preencher um vazio que eu estava momentaneamente. Puro engano, pura enrolação. Foi só uma pequena distração. Foi só um pequeno vacilo de tantos outros que eu já cometi. Ora, se Deus criou todas as coisas, se Deus é o autor e formador e a cabeça pensante sobre todas as coisas, se tudo que Deus fez e faz é perfeito e maravilhoso, se tudo que Deus se propõe e propôs ao seu coração criar para nós como seres humanos é lindo e maravilhoso, por que muitas coisas hoje estão desajustadas?
Por que muitas coisas hoje estão bagunçadas e desenfreadas? Será que Deus também desejou toda esta bagunça, esse caos que vivemos hoje, que vivemos na humanidade, na sociedade? É claro que não. Deus não desejou isso. Deus não criou isso. Mas Ele deixou lá no Adão, lá na Eva, lá no Gênesis, Ele deixou isso com um acordo de cavalheiro. Olha, cuidem de tudo, façam tudo. Preservem tudo, multipliquem, façam todas as coisas. Acho que a única coisa que a gente aprendeu bem foi multiplicai-vos, né? Multiplicai-vos, enchemos a terra. Até hoje, acho que a única ordenança de Deus que a gente não esquece é essa, multiplicai-vos. Mas Deus falou, mas eu vou colocar um limite. Vá até aqui, não ultrapasse esse limite, porque se ultrapassar esse limite, a nossa aliança pode ser quebrada, e será quebrada. Aí todos conhecem a história do Gênesis, eu não vou ficar lendo o Gênesis, mas o Adão e a Eva foram lá e pecaram. Fizeram aquilo que não deveriam fazer, e aí o pecado veio sobre eles. E aí o pecado veio sobre a humanidade. E aí, quando você lê o Velho Testamento, você vê quais foram as consequências do pecado do Adão e da Eva sobre toda a humanidade, inclusive até os dias de hoje. A desordem que causou na humanidade e em tudo isso, por uma simples desobediência àquilo que Deus havia feito, que era perfeito e maravilhoso. Então hoje, se a gente percebe e vive um mundo, vamos dizer assim, bagunçado, não é porque a obra de Deus falhou, não é porque Deus esqueceu de algo, foi porque nós mesmos nos esquecemos dele. Foi porque a nossa figura em Adão e Eva se esqueceu daquilo que Deus havia falado. Foi porque a nossa figura em Adão e Eva, de alguma maneira, ficou entediada naquele local e se esqueceu da visita diária de Deus. E enquanto eles achavam que Deus não estava olhando por eles, eles foram lá e fizeram aquilo que não eram para fazer. E que engraçado, né? A gente está falando de uma história de milhares de anos, para alguns cientistas de milhões de anos. Eu não vou entrar nessa questão, porque senão deixa de ser uma reflexão bíblica e vira qualquer outra coisa. Mas os mesmos erros que o Adão e a Eva cometeram lá em Gênesis, a gente continua cometendo hoje no mesmo princípio. Por uma falha, por um esquecimento, por um estou entediado, alguma coisa assim, eu vou lá e faço o que não tenho que fazer. O pecado volta à tona, o erro volta à tona. E aquilo que é a obra perfeita de Deus, novamente desajusta, novamente fica bagunçado. Mas graças a Deus, que a obra dele é perfeita. Ele é perfeito. Ele é, e nós existimos sobre ele. Conhecemos a história de Jesus, graças a Deus. Jesus veio aqui para ser a nossa nova aliança, para trazer de volta aquilo que havia se perdido. O homem, a humanidade, a sermos feitos filhos de Deus, graças a Deus. E lá em Colossenses, capítulo 1, coloca aí, Rafa, por favor. Rafa está ali? Não? Sumiu? Sumiu. Vai lá, Fabião, por favor. Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Acho que está tendo jogo, hein? Está um monte de fogos aqui. Colossenses 1, 19. Pois foi do agrado de Deus que nele, até o 21, tá? Que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Em Colossenses, o Paulo deixa isso bem claro, que Deus quer reconciliar consigo todas as coisas, nos céus e na terra, todas as coisas. Em Gênesis, o autor, pelo menos de parte de Gênesis, o Moisés, o escritor de parte de Gênesis, ele fala que Deus criou todas as coisas.
E o pecado separou todas as coisas de Deus. E o Paulo, através de Jesus Cristo, ele fala que Deus quer reconciliar consigo todas as coisas novamente. Nós somos uma comunidade cristã. Nós somos uma igreja cristã. Nós nos denominamos cristãos, pequenos cristos. Nós às vezes fazemos essa diferenciação ou separação entre eu sou de Deus e quem não é de Deus é do mundo. Olha, Fabião, eu não sou mais do mundo. Quem está no mundo está perdido, eu estou salvo, eu vou para o céu, eu vou para a glória. Mas essa separação desculpa falar, é tola. Porque nós estamos neste mundo. Nós fazemos parte deste mundo. E este mundo foi e é criação de Deus. E se hoje nós conhecemos a Deus, entendemos a criação de Deus, entendemos que fomos criados e resgatados e reconciliados por Ele através de Jesus Cristo, sendo uma comunidade cristã, uma igreja cristã, uma comunidade evangélica, uma igreja evangélica, tenha o pensamento que você quiser, eu não quero mudar o seu pensamento sobre isso. Eu entendo da nossa grande responsabilidade, nos dias de hoje, de continuar falando e falando e falando do Evangelho. Algo que tem se perdido, literalmente. Eu tenho percebido isso. Se vocês têm uma percepção diferente, não tem problema. Mas eu tenho percebido isso. O quanto tem diminuído a prática do Evangelho, a prática do evangelismo, a prática do falar do amor de Deus, seja a quem for. A prática de zelar por uma visão cristã, que as pessoas nos vejam como verdadeiros cristãos. Que as pessoas nos olhem e realmente percebam que há alguma coisa, no mínimo, diferente sobre nós. E que isso seja, por que não, a oportunidade para que a gente fale de Deus àquelas pessoas. A oportunidade para a gente contar o nosso testemunho àquelas pessoas. A gente tem vivido momentos que o próprio cristianismo, o Hamilton fala bastante sobre isso, tem se perdido. A maneira de se falar do cristianismo, nós temos visto isso de uma maneira errada, comercialmente falando. Aonde se vende-se, aonde se troca, aonde se oferece algo para que a gente possa servir a Deus. Aonde que Deus é interessante na minha vida se Ele fizer algo sobre mim. Se Ele fizer algo para mim. Se Ele fizer os meus desejos. Se Ele não fizer, eu não vejo tanto o porquê de me relacionar com Deus. Se a gente olhar mentalmente agora por um grande quebra-cabeças, sei lá, 1.000 peças, 2.000 peças, 3.000, 5.000, 10.000 peças. Aquele que você leva a vida inteira para montar e o seu filho de 2 anos destrói em 5 segundos. Quando você está lá no final, faltando poucas peças, você vê ali aquela obra quase completa, quase perfeita. Você não vê a hora de ir naquela casa de madeira e comprar um suporte, fazer um quadro e pendurar com maior orgulho, eu que montei, eu que fiz. Mas faltam algumas pequenas peças para encaixar. E conforme aquelas peças vão sendo encaixadas, aquela imagem vai ficando pronta, vai ficando perfeita, vai ficando ali muito bonita de ser vista. Eu entendo que a obra que Deus fez, e entendam essa colocação de tempo que Ele fez, é exatamente um grande quebra-cabeças, que foi espalhado, que foi jogado, que foi colocado à beira. Quase se perdeu, quase. Mas veio o autor novamente aqui,
na forma de filho, na forma de Jesus, e falou: eu vou reconciliar novamente todas as coisas. Eu vou pegar cada uma das peças que estão perdidas e vou colocar novamente aqui no original. Para que a obra perfeita que o meu Pai, que sou eu, fez, volte a ser estabelecida. Mas eu vou fazer isso de uma maneira tão perfeita e tão maravilhosa, que as pessoas não vão nem perceber que elas vão começar a ser encaixadas novamente nesta bela obra, nesta bela, como eu posso dizer, nesta bela, fugiu a palavra agora, mas neste belo desejo de Deus. Se a gente tem, Jesus disse isso, se a gente tivesse algo na nossa casa que fosse perdido, a gente pararia tudo, até achar aquilo que foi perdido. Aquela bendita moeda de 50 centavos que cai embaixo do sofá. Você levanta o sofá, você bate o tapete, você bagunça a casa inteira, mas você pega e acha a bendita moedinha de 50 centavos. Claro que nós não somos esses 50 centavos. Mas aquele valor que você teve ali para parar tudo, para pegar uma moedinha de 50 centavos, foi o mesmo, guardada todas as proporções, foi a mesma atitude que Deus fez. Ele parou tudo para vir resgatar aquilo que estava perdido da obra dele. A obra estava feita e perfeita, mas de repente ela se perdeu. De repente, alguma coisa bagunçou a obra. E ele tentou de algumas maneiras. Ele mandou profetas, reis, juízes, e aqueles caras parecia que ia e não ia. Quando parecia que estava dando certo, aí é que dava errado. Aí ele falou: não, tá bom, vou eu mesmo. Eu vou reconciliar novamente todas as coisas, no céu, na terra e em todo lugar. Eu vou trazer todos novamente. Eu vou colocar todos novamente. E a hora que a obra estiver completamente restaurada, completa e perfeita, eu mesmo volto e vou buscar a obra que eu fiz. Eu estava pensando nisso hoje à tarde e imaginando assim, como Deus é bom, como Deus é zeloso, como Deus é maravilhoso. Como Ele fez isso 1, 2, 3, 4, 5, milhares e milhares de vezes. Porque a gente às vezes pensa que Ele só veio à Terra fisicamente uma vez, como Jesus, mas que foi a última vez. Não. Grande engano que nós temos. Porque Ele está aqui hoje, presente na tua vida, na minha vida. Se existem pessoas que hoje estão vivendo situações fora daquilo que é a obra de Deus, é porque ela é uma peça perdida como um dia nós fomos. Aliás, ainda somos. Estamos sendo restaurados. Mas elas não sabem nem que são peças perdidas, porque elas estão em busca de algo que elas jamais vão achar. E um dia, quem sabe, elas vão achar esse caminho e entender que elas estavam perdidas e foram achadas pelo dono, pelo próprio dono que perdeu, que parou tudo, que deixou as 99 para ir atrás daquela única ovelha perdida. A obra de Deus é maravilhosa. O Deus que criou todas as coisas, Ele é maravilhoso. A graça dele, nós não teríamos como pagar, retribuir ou qualquer coisa nesse sentido, nenhuma fração, nenhuma milésima fração de nada. Tudo que Deus faz na nossa vida é perfeito. E nessa noite eu sei que você pode ter vindo aqui buscando alguma coisa individual, familiar, coletiva, e de repente nem estava esperando ouvir alguma coisa nesse tipo,
de reconciliação, de obra, de Deus, de Gênesis, sei lá. Mas eu fiquei com isso muito forte em meu coração. Eu sabia que eu estaria aqui hoje à noite, que o Hamilton já havia viajado e já havia pedido para que a gente ajudasse. E na sexta-feira à noite eu fiquei, entre aspas, perturbado, de ficar questionando coisas que eu sei muito bem quem fez. De ficar me perguntando e buscando respostas que eu já tenho, que eu já conheço, que já estão dentro de mim. Que a fé que eu tenho em Jesus Cristo é capaz de suprir todas estas respostas. Eu fiquei incomodado de não poder, naquele momento ali, naquela sala de aula, levantar e falar algo desse tipo, porque eu estaria sendo, no mínimo, inconveniente e, no mínimo, totalmente antiético, e não era o momento propício para aquilo. Mas ali eu pude perceber o quanto as pessoas estão carentes de Deus. O quanto as pessoas estão buscando uma satisfação impossível de ser alcançada. E quando não alcança, elas mudam, buscando uma outra. Mas o dia que elas tiverem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, assim como eu tive, assim como todos nós tivemos, vai ser um banho assim tão gostoso. Vai ser tudo vai ser saciado assim de uma maneira tão simples, tão bela e tão tranquila. Puxa, o primeiro livro da Bíblia, os primeiros versículos da Bíblia, eu encontrei respostas para minha vida toda. Se a Bíblia se resumisse nesses 5 versículos, eu já teria respostas para toda a minha vida, do que eu vivi até hoje e do que eu vou viver até o dia que Deus assim permitir. Mas Deus é tão bom que Ele escreveu uma história maravilhosa, uma história incapaz de ser reproduzida por qualquer homem ou qualquer coisa assim. Incapaz de ser imaginada por qualquer homem, incapaz de ser copiada por qualquer homem. Ele mesmo disse, ninguém vai acrescentar ou tirar nenhuma palavra disso, porque isso é a obra perfeita que eu fiz. Humanamente falando, é impossível a gente entender o que eu estou dizendo. É pela fé. Se eu fosse falar aqui com um grupo de pessoas que não tivessem conhecimento bíblico, eu sei que eu estaria falando e ninguém entenderia nada. Mas eu sei aqui que tem pessoas que todos vocês frequentam, que estão aqui já há 1 mês, 2 meses, 3 meses, e já têm outras vivências em outros lugares, e eu espero que você possa estar compreendendo. De quanto simples é a obra de Deus, mas o quanto ela é valiosa e poderosa e principalmente perfeita. A minha oração nessa noite é uma oração muito simples. Se tiver qualquer coisa que você esteja sentindo desajustada, fora do lugar, um pouco bagunçado, eu te dou um endereço para você ir lá buscar ajuda. Joelho no chão e oração ao Pai. Nesse lugar você vai achar ajuda. Aonde eu faço isso? No teu quarto, na tua sala, no teu carro, no teu escritório, na sala da faculdade. Aonde você achar que deve fazer. Quando que eu posso fazer? A hora que você quiser fazer. A hora que você quiser fazer. Só na hora do desespero? Não, pelo amor de Deus. A hora que você quiser fazer. O pastor Ed René, uma vez ele falou uma frase, e eu achei muito interessante, eu vou deixar isso como uma lembrança para vocês, que Deus é o único pai que jamais vai colocar um filho para fora. Deus é o único pai que quando o filho bater, ele vai abrir a porta e vai receber o filho. Deus é o único pai que quando o filho entrar na casa dele, vai sentar no sofá dele, vai abrir a geladeira dele, vai comer a comida dele, vai mudar o canal da TV dele e o pai não vai falar nada. Por quê? O pai ama aquele filho. Quem ama, ama. O pai jamais vai te colocar para fora da casa dele. Jamais. Porque o pai fez uma obra perfeita.
A obra perfeita de Deus somos nós. A obra perfeita de Deus sou eu, é você. Que pelo pecado nós nos desajustamos, mas em Jesus Cristo nós somos reconciliados diariamente com Ele. Se nessa noite você veio aqui, a gente não costuma fazer muito isso, e estava se sentindo meio fora da caixinha, puxa vida, tenho ido à igreja, mas não sei o que está acontecendo. Estou perdendo a fé, parece. Não tenho orado mais como antigamente, não tenho crido mais como antigamente, não tenho tido mais desejos como antigamente em buscar a Deus, em conversar com Deus, em me relacionar com Deus. Como amigo, eu vou te dizer, volta hoje. Volta a fazer as ações lá, como a gente costuma falar do primeiro amor. Volta a orar, volta a ler a Bíblia. Volta a buscar o entendimento, buscar conhecimento de Deus. Volta. Volta como volta do começo mesmo. Pega a Bíblia hoje, em papel, digital. Vá lá em Gênesis. Leia um por um. Leia um versículo, reflete sobre ele, pensa sobre ele. Leia outro. Crie novamente o hábito de ler a Bíblia, se não possível diariamente, de 2 em 2 dias, uma vez por semana. Separe um tempo de oração. Não vamos fazer a oração simplesmente uma regra. Se eu não orar hoje, Deus não vai me abençoar. Não, eu vou orar hoje porque eu quero conversar com o Pai. E quero que Ele fale comigo. E o bom é que Ele fala conosco. Às vezes não em voz audível, mas de tantas maneiras que a gente fica assim impressionado. E muitas vezes imperceptível. A gente nem percebe, Deus já falou. E a gente vai entender depois de um tempo que era Ele que estava naquele negócio. Deus é o autor de todas as coisas. Tua vida, teu casamento, tua família, teu passado, teu presente e o teu futuro. Lembre-se, Ele voltou para reconciliar todas as coisas. E Ele faz isso todos os dias. E nessa noite, se você estava se sentindo fora, por qualquer motivo que seja, sinta-se novamente dentro, porque Deus está reconciliando com Ele todas as coisas. Todas as coisas. Não escapa nada de Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é difícil até de descrevermos tantas coisas que são simples, mas muito difícil de descrever humanamente falando. O Senhor mesmo desejou, o Senhor mesmo se inspirou para fazer a humanidade e tudo que há aqui conosco. Lá em Gênesis a Bíblia fala que a terra era uma terra vazia e sem forma. Mas o Senhor deu forma a todas as coisas. O Senhor fez perfeita todas as coisas. O Senhor criou laços, engrenagens para todas as coisas. E diante de toda a criação, o Senhor nos fez, homem e mulher, a sua imagem e semelhança, para sermos sua imagem e semelhança aqui na terra. E por um momento nos separamos, nos afastamos, e o Senhor envia a Jesus Cristo, seu Filho, para novamente reconciliar-nos contigo. E Ele nos deixa a igreja, a comunidade, Ele nos deixa tantos e tantos ensinamentos, para assim continuarmos a obra da reconciliação. Jesus está em nossas vidas.
o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. Se nessa noite você veio aqui e estava se sentindo um pouco indiferente a isso, eu quero que você se lembre, não sou eu que vou te lembrar, da obra que o Senhor está fazendo na sua vida, da reconciliação de todas as coisas que Ele está fazendo na sua vida. E quando tudo isso estiver pronto e perfeito, nós estaremos novamente com Ele, reconciliados, unidos, adorando e exaltando ao Senhor por toda a eternidade. Obrigado porque o Senhor tem preparado os seus filhos, a sua igreja, e que nós possamos ser esses agentes, anunciadores da sua reconciliação com toda a sua obra aqui na terra. Que nós possamos proclamar e dizer a todos que aquilo que vai suprir as nossas necessidades é o mesmo Jesus que supriu aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó. É a água viva, o pão da vida, Jesus, o Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, levando consigo todo o pecado, toda a morte, toda a maldição, e nos deixando a sua vida eterna. Obrigado porque sem o Senhor nada disso seria possível. Obrigado porque as nossas vidas estão em Tuas mãos, e se não estivessem, certamente não existiriam mais. Obrigado porque tudo que nós temos, sabemos, vivemos, sentimos, desejamos, conhecemos, foi o Senhor que nos ensinou. Porque o Senhor é bom, a sua obra é perfeita, e a sua graça e a sua misericórdia duram para todo o sempre. Amém e amém.